né? Elogiando o Senhor, essa é a verdadeira adoração. E hoje o tema, né, que dá continuidade à série que começamos na semana passada, sobre a maturidade cristã, e hoje o subtema é matando o pecado. Aí alguém diz, lá vai ela falando de pecado de novo, né? E aí eu fui escolhida, né, para falar esse tema. E aí parece que Deus sempre me escolhe para falar esse tema. Amém. Glória a Deus. Mas eu entendi a necessidade que nós temos hoje de estarmos ouvindo essa palavra. E eu, como eu sempre digo, sempre que eu vou estudar a Bíblia para ministrar um estudo ou pregar, eu sou a primeira pessoa que sou confrontada com a palavra de Deus, né? Então, e não foi brinquedo não, né? Deus falou profundamente ao meu coração, usou assim o seu bisturizinho para mexer lá na minha alma, né? Para esquadrinhar mesmo o meu coração. E eu espero que Deus faça o mesmo com você nessa noite. Porque quando Deus nos confronta, não é para nos destruir, pelo contrário. É porque Ele nos ama e quando Ele nos instrui dessa forma, né, Ele nos exorta, é para que nós nos tornemos pessoas melhores e principalmente para que a gente não seja destruído por causa do mal que habita em nós. Isso é o amor de Deus. Amém? Então, vamos ler Colossenses, a epístola de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a partir do versículo 1. E vamos ler até o 10. Amém? Os irmãos podem ficar de pé. Reverência à palavra do Senhor. Amém. Então diz assim. Todos encontraram? Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, amados? Podem sentar-se. O que nós percebemos nesse texto que nós lemos, que estudando esse texto, a gente vai perceber que a vida cristã ela não é apenas de evitar o pecado. Essa frase pode até soar estranha, né? Ela não é apenas de nós evitarmos o pecado, mas é de fazê-lo morrer. E aí a gente vai entender como é que é isso, né? Como assim, né? Fazer morrer. Afinal de contas, o tema, né, desse estudo é matando o pecado. Então, não é apenas evitar.
E a gente vai entender que essa questão de não ser apenas evitar, é porque ele não é apenas uma atitude ou ato de pecar. É muito mais algo que começa no coração. E é por isso que a gente precisa matar, né? Então, Paulo, ele não vai usar aqui nesse texto uma palavra suave. E soa muito forte, né? Quando diz assim, mate, matando, né? Quando ele diz fazei morrer, fala de morte. E quando fala de morte, a gente pensa, né? Assim, na questão da morte mesmo. Porque a morte é sempre algo que nós não gostamos de falar. A morte, muitas vezes, ela nos assusta, né? Quando a gente ouve falar que alguém morreu, e aí, quando é um filho ou quando é um neto, né, para quem é avó ou avô, a gente pensa logo nos nossos. Ai, meu Deus, né? A gente não fala isso, mas na hora que você vê alguém de uma família morrendo, a primeira coisa que você sente, aquela compaixão, é muito mais pensando nos seus, nos nossos, do que na família daquela pessoa que perdeu esse ente querido, né? Então, a morte, ela sempre nos traz essa dificuldade com essa questão, né? Com essa situação. Então, Paulo, ele vai dizer o quê? Fazei morrer. Então, ele está falando aqui do pecado. Então, o pecado não é algo a ser administrado, tolerado ou negociado. Ele deve ser eliminado. Por que o pecado deve ser eliminado na nossa vida? Porque ele destrói a nossa comunhão com Deus e o nosso testemunho cristão. Então, a gente quebra a nossa comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, a gente mostra para o mundo que nós não temos comunhão com Deus. Mas isso acontece no meio cristão também, no meio da igreja também. Porque a falta de comunhão com Deus, ela também vai prejudicar outras pessoas que são cristãs. E aí, o que acontece quando nós toleramos o pecado na nossa vida? A nossa vida espiritual ela vai enfraquecer. Você pode até ser uma pessoa forte na sua profissão. Você pode até ser uma pessoa forte com os seus amigos. Você pode ser um excelente aluno, estudante. Você faz uma faculdade top. Mas você enfraquece na vida espiritual. Você pode ser poderoso na sua profissão, mas você vai ser um fraco, né, uma pessoa fracassada na sua vida espiritual. E aí Paulo ele vai nos chamar a atenção em algumas questões aqui para nós refletirmos. Em primeiro lugar, é um chamado bíblico para fazer morrer o pecado. E a gente vai entender isso, né? O que é que Paulo quer dizer com isso? Como assim? Fazer morrer o pecado? Como é que isso acontece? Aí no versículo de número 5, né? Ele vai dizer o quê? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí, antes, por que ele usa essa preposição? O pois, né? Fazei, pois. Quando ele coloca essa preposição aqui, ele está se referindo a algo que ele já falou anteriormente. Então, nos versículos primeiros, né, do versículo 1 até o 4, ele vai falar algumas coisas bem importantes para a gente tomar conhecimento e ficarmos sempre nos certificando disso. Ele vai dizer assim, lá no versículo 1, veja aí na sua Bíblia, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Esse se é o quê? É uma condição.
E ele coloca aqui uma condição. Então, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, aí ele vai dizer, então, busque as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Aí ele vai dizer também, pensai nas coisas do alto, não somente busque, né? Ele diz, pensai nas coisas do alto, não as que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. Quanto Cristo que a nossa vida se manifestar, você também será manifestado com Ele em glória. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, veja bem. Se você ressuscitou juntamente com Cristo, o que é que acontece? Fazei morrer então. É isso que ele está complementando aqui. Se você de fato ressuscitou com Cristo, se você tem uma nova vida, se você é uma nova criatura, então fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizer, que natureza terrena é essa? Aí ele diz aqui algumas características de pecado dessa natureza, que são prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, né? Então, ele está falando aqui que quando nós não tínhamos Cristo ainda, éramos velha criatura, quando a nossa natureza ela estava completamente corrompida, nós estávamos vivendo nessa natureza corrompida. Ele está dizendo aqui que agora não é mais assim. Então, o que aconteceu com a nossa velha natureza? Ela foi corrompida por conta da queda, né? Nós sabemos que a queda aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram a uma regra, a uma ordem que Deus havia colocado ali no jardim do Éden para eles cumprirem. E eles desobedeceram, preferindo ouvir a voz do diabo. E aí o que aconteceu? Eles caíram, foram expulsos do jardim e juntamente com eles toda a terra foi também corrompida por causa do pecado, da rebelião contra Deus. E aqueles que estavam na velha natureza, quem não tem Cristo Jesus, está vivendo uma vida de rebelião contra Deus, né? A palavra de Deus, ela diz que quando Deus nos criou, seres humanos, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Mas a nossa natureza foi danificada pelo pecado, né? Por causa do pecado. E esse pecado, meus irmãos, afetou os nossos comportamentos, o nosso caráter e a nossa personalidade. Então, tudo em nós foi corrompido. E quando eu falo no termo danificado, quando eu falo em corrompido, eu me lembro muito que o pessoal que lida aí com mídia, que lida com computador, né, que trabalha com documentos no computador, às vezes você baixa um documento e você vai tentar abrir, e aí tem uma mensagenzinha lá, esse documento foi corrompido, né? Esse documento se perdeu, esse documento foi estragado. Né? Então, trazendo aqui para o que Paulo está nos mostrando, ele está nos mostrando que essa velha natureza, ela foi corrompida, ela foi danificada pelo pecado. E aí nós passamos a vivenciar, e é por isso que Deus usa o apóstolo Paulo aqui para nos ensinar acerca de como vivenciar essa vida sem estarmos debaixo da lei do pecado. Uma coisa importante que aconteceu naquele que está em Cristo, né, que ressuscitou juntamente com Cristo, é que não é mais escravo do pecado. Não vive mais debaixo da lei do pecado, não é mais escravizado pelo pecado. Isso é a velha natureza. E isso é maravilhoso, é por isso que Deus, Ele usa o apóstolo Paulo para nos ensinar agora como lidarmos com essa nova natureza. O que fazermos com essa velha natureza, que foi corrompida. Ela se tornou carnal e mundana. Mas o que fazer agora que fomos
ressuscitados com Cristo, né? Então, é por isso que Paulo vem ensinar aqui a carta, essa igreja de Colossenses, porque os irmãos precisavam também desse ensinamento, como nós precisamos hoje também. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E a mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, é para toda a igreja do Senhor, espalhada na face da terra, que é o corpo de Cristo. Então, aqui nesses versículos, Paulo vai citar alguns pecados antes de nós sermos regenerados, né? Prostituição, imoralidade sexual, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza, que é idolatria. Eu não vou me deter muito aqui nessas características de pecado, porque não é, na realidade, o propósito. E se a gente for fazer isso, vai se estender bastante. Mas a questão do matar indica uma ação intencional e contínua, né? O termo fazei morrer, né? Matando. O que leva a gente a perceber que é uma coisa que continua, né? Não é uma coisa pontual e estática, não. Eu tive aqui, eu pensei em algo, eu tive um desejo aqui, então esse aqui eu consegui matar. Pronto, estou livre, não existe mais isso. Não, mas é continuamente. E quanto vida tivermos aqui nessa terra, nós vamos estar lutando contra esse pecado, dessa natureza velha que o tempo todo fica nos rondando, né? Fica nos sondando assim, o tempo todo ali, nos levando a olhar para ela novamente, como se não tivéssemos nascido de novo. Então, o pecado, ele nasce no coração muito antes dele se tornar atitudes. E é por isso que Paulo diz que nós devemos fazer morrer, né? Antes de se manifestar, nós podemos se matar. Depois que você peca, foi, né? Já foi. Você efetuou o pecado, concretizou o pecado, já foi. Agora, o que te resta é o arrependimento. É você se arrepender. E aí, o bom disso é que na hora que você peca, mas que você se arrepende, e arrepender-se é diferente de ter remorso. E tem dois exemplos muito claros na Bíblia que a gente pode comparar. O que foi que aconteceu com Judas Iscariotes quando ele vendeu Jesus? Ele tirou a própria vida. E olhando para isso, o que a gente pensa? Como assim, né? Por que ele não se arrependeu? Se tirou a própria vida, é porque não houve arrependimento. Quando a gente olha para Pedro, Pedro fez ou não fez a mesma coisa? Negou Jesus. 3 vezes, né? Mas, qual é a diferença? Pedro se arrependeu. Quando foi procurado, quando Jesus foi ao encontro dele, ele triste, né, cabisbaixo, porque tinha pecado, arrependido por ter negado a Jesus, mas o Senhor o recebeu e perdoou, né, o pecado de Pedro. Ainda perguntou para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Concretizando ali o perdão de Deus para a vida de Pedro, né? Então, nós temos essa dádiva de Deus, de que, embora a gente caia no pecado, nós, mediante o arrependimento de coração, de nos sentirmos mal, de nos sentirmos que quebramos a comunhão com Deus, né? De entendermos que aquilo que nós fizemos foi horrível e nós nos sentimos mal por isso, então isso é arrependimento. E dizer, meu Deus, eu não quero fazer isso de novo, porque eu odeio isso que eu fiz. É como o apóstolo Paulo, né, que ele vai dizer, miserável homem que sou, porque faço aquilo que não quero fazer, né? Do que ele está falando? A natureza caída veio à tona e fez com que ele pecasse.
Então, nós podemos falar aqui sobre a questão da avareza, por exemplo, né? Um desses pecados a gente pode aqui tentar definir. Ele é também chamado de idolatria. Por quê? Porque substitui Deus como fonte de segurança, né? Então, o que é a avareza? É alguém que nunca se contenta com o que tem, que nunca está satisfeito com o que tem. E essa pessoa, ela sempre coloca as coisas no lugar de Deus. Então, alguém que tem sempre fome por coisas materiais, né? Ela vai sempre estar buscando, sempre estar tentando angariar aquilo que ela deseja, e ela substitui Deus pelas coisas materiais. E ela está sempre querendo mais, sempre querendo mais, né? E aí você pode até ficar pensando, como algumas pessoas que às vezes comentam, que é errado se falar de pecado para os crentes. E eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas, trazendo uma ilustração, tem uma história que diz que um determinado pastor pregou uma série de sermões, né? Ele escolheu uma série, como o pastor escolhe aqui, e prega essa série aí durante o mês, né? Então, ele pregou uma série de sermões sobre o pecado. E aí uma pessoa da congregação dele interpelou ele, né? E disse, assim, muito insatisfeita, procurou esse pastor e falou que essas mensagens de pecado não era para pregar para a igreja, e sim para quem não era crente, era para pregar para os perdidos, né? E aí ele ainda acrescentou, afinal de contas, o pecado na vida do cristão é diferente dos outros indivíduos. E aí o pastor respondeu, né, a célebre frase, ele disse, tem razão, é bem pior. Né? Por que é bem pior para nós a questão do pecado? Porque nós nascemos de novo. Porque nós somos do alto e não da terra. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Porque nós nascemos de novo e conhecemos a palavra de Deus. Temos comunhão com Deus. Então é muito pior para nós pecarmos do que quem está lá fora no mundo, porque já está no pecado mesmo, no pecado de rebelião contra Deus. Então tanto faz cometer um pecado grande, outro pecado pequeno, enfim, se existe isso, né? Porque já está mesmo longe de Deus, separado de Deus. Mas para nós isso é muito sério. É muito sério. E é por isso que Deus, os irmãos, em quase toda a Bíblia, nós temos textos falando acerca do pecado, do cuidado com o pecado. Deus apontando que nós tenhamos zelo com a nossa vida, para que não venhamos cair em pecado, né? Então a gente vê as epístolas de Paulo, todas elas falam do pecado. Tiago fala em sua carta no pecado. João também. Você vê que as três cartas de João, ele vai falar sobre o pecado. Ele diz o quê? Filhinhos, não pequeis. Né? Você vê que tem um termo carinhoso aí. Filhinhos, não pequeis. E a gente transfere essa forma de João tratar como se fosse o próprio Jesus falando. Filhinhos, não pequeis. Né? E ele completa, todavia se pecar, vocês têm o quê? Um advogado no céu, né, que está ali pelejando por suas causas, né, pelejando por você. E aí Paulo vai falar de um perigo, do perigo que é nós não matarmos o pecado. Que perigo é esse? Está no versículo de Versículo número 6, veja aí na sua Bíblia. Paulo diz assim, e por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existe aqui um perigo muito terrível, que seria nós estarmos debaixo da ira de Deus. E quando a gente fala da ira de Deus, não é a ira humana, né?
como às vezes nós nos iramos. Vamos já falar sobre essa questão aqui humana. Mas a ira de Deus, ela envolve a justiça de Deus. Ela envolve a santidade de Deus. Não é que Deus tem ódio, ou que Ele reage, né, quando nós pecamos, não. Mas, o que Deus faz quando a gente peca? Ele nos entrega as consequências do nosso pecado. Veja o que foi que aconteceu com Davi. Quando Davi pecou, né, com Batseba, quando mandou matar o marido dela, tudo isso, o que foi que aconteceu? Veio todas as consequências do pecado de Davi sobre a vida dele. E além disso, né, a família foi totalmente destruída. E além, o filho, né, que ele teve com a Batseba morreu, né, perdeu esse filho. E além de tudo isso, ainda ficou escrito, como a Bíblia diz, né, nos telhados, nos tetos, né, das casas, sobre o pecado de Davi. Quer dizer que o mundo todo, até hoje, toma conhecimento do que Davi fez. Então, Deus ele vai nos entregar, Ele vai permitir que nós experimentemos as consequências das nossas escolhas, nesse sentido aqui de pecado. Então, o pecado ele vai provocar consequências reais. E nós precisamos observar isso, né? Meus irmãos, pecar não é ruim, não. Pecar não é ruim, não. O problema é depois, né? Nós quebramos a nossa comunhão com Deus, nós nos entristecemos, e isso vai prejudicar a nossa vida espiritual. Nós vamos enfraquecer na fé, vamos sentir culpa. E culpa não é coisa de Deus, ela nos destrói. A culpa, o sentimento de culpa nos destrói. Mas Paulo vai dizer, né, que essas características aqui de pecado, ele vai dizer que nós vivíamos no passado, outrora, né? Quando isso fazia parte do passado, não da nova identidade. O novo crente, né, o crente, o que nascido de novo, ele não vive mais nessas práticas do pecado da prostituição. E isso era antes, né, na velha natureza. Mas agora, viver no pecado é viver fora da identidade em Cristo. Então, se você vive na prática do pecado e não se arrepende, significa dizer que você não está vivenciando a identidade cristã. A identidade de Cristo. Porque quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Paulo acabou de nos dizer aqui, né? Em segundo lugar, o que Paulo está nos ensinando? É que nós precisamos matar os pecados visíveis e relacionais. Então, aqui ele vai falar, ele vai dizer, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí, tudo isso o quê? Então, ele vai dizer do quê? Aqui no versículo de número 8, ele diz, né? Despojai-vos igualmente, né? Ele falou anteriormente, quando vocês não eram crentes, vocês praticavam a prostituição. Mas, tudo bem, vocês deixaram, né? Se vocês realmente nasceram de novo e estão em Cristo, ressuscitaram em Cristo, vocês deixaram esses pecados. Agora, porém, veja bem que Paulo, ele sempre dá continuidade àquilo que ele está falando. E aí ele vai dizer, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. 2 pontos, né? Aí ele vai dizer, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, do vosso falar, e não mintais uns aos outros. E o que a gente entende aqui? É que os pecados da prostituição nós não praticamos mais. Mas esses pecados que Paulo está mencionando são pecados que estão no meio de nós. São pecados que nós continuamos praticando. E Paulo está aqui nos alertando, olha, vocês não praticam mais a prostituição, mas o pecado da ira, o pecado da
indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, vocês praticam. E muitas vezes, irmãos, a gente se orgulha porque a gente não vive na prostituição, mas a gente acaba mentindo, mas a gente acaba falando palavras torpes. Às vezes em conversas, né, tem pessoas que gostam de contar piadas, e são piadas de duplo sentido. Isso são palavras torpes. E nós não vigiamos no nosso falar. Então, Paulo ele está nos orientando aqui também a vigiarmos nessas questões aqui. Porque isso aqui é comum haver no meio da igreja. Havia aqui na igreja de Colossenses, na igreja de Colossos. E toda e qualquer igreja cristã. Porque depende muito de como nós estamos matando a nossa natureza velha, né? A nossa natureza caída. E é por isso que Paulo vem nos orientando aqui. E ele vai falar primeiro o quê? De pecados do comportamento diário, ele diz que também são mortais. Então, pecados que nós praticamos ainda como crentes, ele está dizendo que são pecados que podem nos matar. E aí, a gente escuta muito falar da questão dos temperamentos, né? E a gente muitas vezes atribui aquilo que é pecado ao nosso temperamento. Então, se olharmos para essa questão dos temperamentos, então, pecados ligados ao temperamento irrelacionais. Então, esses 3 pecados falam de um temperamento que não é controlado pelo Espírito Santo. Ira, indignação e maldade. Aí a gente pode dizer, mas eu não tenho nenhum desses. Será? A ira. O que é a ira? A ira descreve um temperamento explosivo como o fogo na palha. Vocês já viram a palha pegando fogo? Alguém já viu? É assim, né? Acendeu, virou cinza. Então, existe aqui uma comparação, né, desse temperamento com a palha que é consumida pelo fogo. Então, a ira é essa explosão, né, que consome rapidamente. É algo, né, muito rápido. Então, é assim como se o sangue da pessoa fervesse, e então ela perde o controle. A indignação é uma ira que arde continuamente, que não é pacificada e jamais cessa. Essas explosões destroem os relacionamentos humanos. Então, é uma pessoa iracunda, né? É uma pessoa que vive indignada com tudo e ela está ali o tempo todo armada. Qualquer coisinha ela já está pronta para agir, né? Para explodir. Ela é uma pessoa extremamente reativa a tudo e a todos. Então, isso destrói os relacionamentos humanos. A maldade se refere a uma depravação mental de um desejo maligno contra alguém a ponto de entristecer-se se a outra pessoa for bem-sucedida ou de alegrar se tudo der certo para essa outra pessoa. Aliás, o contrário, né? Se tudo der errado para essa pessoa, esse outro fica feliz. É o que a Bíblia chama de maldade. E essas definições que eu estou dando aqui para os irmãos, veio da raiz, né, da palavra grega que está lá. Essas palavras, esses termos que estão na Bíblia, no termo grego, então a definição é essa que eu estou trazendo aqui para os irmãos, tá bom? Não é coisa da minha cabeça, não. Foi fonte de pesquisa. E aí existem outros pecados que são ligados à língua. Então, nós vimos o que aqui? Pecados ligados ao temperamento e relacionais, né?
na relação com os outros. Pecados da língua e que também envolve os outros seres humanos. Aí esses pecados envolvem uma atitude perversa em relação ao nosso semelhante. A blasfêmia, que ela também pode ser maledicência, que aí já é contra Deus, né? Mas nesse contexto aqui que Paulo está falando, é falar mal dos outros. É muitas vezes chegar para alguém e dizer assim, ei, tu soube de fulana? Às vezes a gente faz isso, né? Ei, tu soube de fulano? Tu ficou sabendo, né? A célere frase, né? Tu ficou sabendo de fulano? Fiquei não. Ei, porra, eu vou te contar só para tu ficar orando. Aí essa outra pessoa, né? Se ela tiver o mesmo sentimento, né? Que essa de quem ela ouviu a história, ela vai passar para frente. Misericórdia, né? Infelizmente, são coisas que existem no nosso meio e que nós devemos nos autoexaminar. Porque, às vezes, a gente pensa que existem certas coisas que estão só no outro, não está na gente. E Deus nos chama hoje a fazer um autoexame. Uma autorreflexão, olhar para dentro do nosso coração e ver o que está lá diante de Deus, porque Deus já sabe. Mas o que é que o Senhor quer de nós? Que nós confessemos aquilo que somos. Muitas vezes, claro, a gente tem vergonha até de dizer para Deus, Senhor, pequei aqui, nessa situação. Mas Deus já sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa boca, né? E nós dizemos, Senhor, realmente eu pisei na bola aqui feio. Pequei contra Ti. Me arrependo, estou triste. É isso que Deus quer ouvir da gente. E aí Deus, Ele nos ampara nessa hora. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá força para vivenciar a palavra de Deus, vivenciar o Evangelho, para servirmos ao Senhor com alegria, em santidade, com novidade de vida. É Ele quem nos dá essa força e esse poder, porque em nós mesmos não há nada. Nada. Somos fracos, totalmente dependentes de Deus. A linguagem obscena significa ter a boca suja, comunicação vulgar, humor de baixo calão no meio das conversas. A mentira é o falseamento da verdade. Envolve a intenção de enganar com o propósito de obter algum benefício. E aí o que a Bíblia fala sobre essa questão da mentira? Que quem se alia à prática da mentira está se aliando a Satanás. Então, que a gente tenha cuidado, porque às vezes a gente conta uma mentira. Não, isso aqui não é nada, não. É só uma desculpa, não é mentira. Né? Não, não é mentira, não. Mas na realidade é. E aí o perigo é nós permanecermos nessa prática e daqui a pouco Deus está falando e a gente não está mais ouvindo. Então não há mais desculpa, né, para praticarmos o pecado no comportamento diário. E aí o que acontece? No imaginário popular, os comportamentos humanos eles são explicados com base nas características do temperamento. E aí o que diz o imaginário popular? Na realidade, essa teoria dos temperamentos, ela hoje não é mais aceita pela ciência, certo? Ela existiu com Hipócrates e Galeno, lá na Grécia Antiga, né, que Hipócrates ligava a questão do humor à saúde. E aí ela é também chamada de teoria dos 4 temperamentos, que são o quê? Conhecidos como, né, a pessoa dividida em 4 temperamentos. Seria o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. E aí, se a gente for trazer aqui as características, à luz da Bíblia, para a gente avaliar à luz da Bíblia, vamos aqui ver. Veja bem, o colérico são pessoas explosivas, sem humildade, achando-se superior às demais. Se não controlarem seus impulsos,
os coléricos podem explodir, como fogo, se tornando uma pessoa manipuladora, irritada e impacientes. Qual é o risco espiritual disso? Ira, soberba, dureza de coração, que é o que mais a Bíblia traz, dizendo que isso é pecado. O temperamento melancólico são pessoas de difícil relacionamento, por serem frias e secas, assim como a terra. Tendem a ser metódicos, tímidos, apegando-se às coisas e não admite desorganização, podendo, por vezes, torná-lo pessimista e antissocial. Qual é o risco espiritual aqui desse temperamento? Tristeza excessiva, que leva à depressão, culpa e isolamento. Culpa também leva a pessoa à depressão e também ao transtorno de ansiedade. O temperamento fleumático, pessoas mais tranquilas, organizadas, diplomáticas e pacientes, mas também com tendência a serem passivas na vida e sem iniciativa. Qual é o risco espiritual? Negligência e falta de zelo. O sanguíneo são pessoas que invadem o ambiente dos outros sem pedir licença, podendo se tornar inconveniente, precisando de autocontrole, mas é também uma pessoa inconstante. São pessoas inconstantes. Qual é o risco espiritual? Superficialidade e falta de compromisso. Então, o que significa tudo isso aqui? Isso aqui faz parte da nossa natureza caída. E nós sabemos que a velha criatura, que nós temos que lutar contra ela todos os dias. Então não adianta a gente dizer que a gente é de um jeito ou de outro por causa do nosso temperamento, irmãos. A gente às vezes usa essa desculpa. Mas isso não é desculpa para Deus. Porque o nosso temperamento, ele foi corrompido. Foi corrompido. Então, nós precisamos nos colocar diante de Deus, sempre orando para que a gente possa viver o novo de Deus e não o velho, que é a nossa velha natureza, caída, corrompida, pecadora. A Bíblia, ela não nos define por temperamentos. Ela vai nos definir por uma condição espiritual. Ela diz o quê? Carne ou espírito. Não é uma batalha que a gente trava todos os dias contra a nossa carne. É o espírito lutando contra a carne todos os dias da nossa vida. Então, embora as classificações possam descrever nossas tendências humanas, elas não têm autoridade bíblica e não explicam o pecado, a santificação e a transformação espiritual. O que nos define é o nosso caráter transformado em Cristo. Podemos repetir essa frase? Vamos lá. O que nos define é o nosso caráter transformado em Cristo. Diga para você mesmo, o que me define é o meu caráter transformado por Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Então, temperamento nunca vai justificar pecado. Nunca. Nós vivemos sob o governo do Espírito Santo que nos transforma todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Em terceiro e último lugar, matar o pecado é despojar-se do velho homem e substituir pelo revestir-se do novo homem. Paulo fala no versículo 10, né? O pecado é vencido quando rejeitamos a velha identidade. E o novo homem é alimentado. Não se faz morrer o pecado com força de vontade, mas com rendição a Cristo. Reconhecer quem você já não é, fortalece a obediência ao Senhor. É você reconhecer que não é mais pecador caído, com aquela natureza caída, mas você é agora o quê? Nova criatura ressuscitada com Cristo. Então, a renovação acontece pelo conhecimento de Deus, não apenas um conhecimento teórico, mas
de um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo. O alvo é refletir o caráter dele na nossa vida. O verbo revestistes, como ele fala aqui, né, significa que somos constantemente renovados. É tirar uma veste, né, o sentido é esse, revestir, né, vestir de novo, tirar a velha veste e vestir a nova veste, permanecer com ela sempre. O ato da salvação conduz ao processo de santificação. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. E aí, que você possa, nesse momento, se fazer a seguinte pergunta: o que eu tenho feito para fortalecer o novo homem na minha vida? Que hábitos espirituais eu preciso retomar? Que hábitos espirituais precisam ser retomados na minha vida? Que a gente se faça essas duas perguntas. A boa notícia é que em Cristo temos poder para vencer todo e qualquer pecado. Porque a nossa natureza mundana morreu com Jesus na cruz. Aleluia. E que podemos orar como Davi. Davi no auge lá do arrependimento, quando entendeu que tinha praticado pecado contra Deus, ele diz lá no Salmo 51:10, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Foi a oração de Davi. Porque é do coração que procedem os maus desígnios, está escrito lá em Marcos. E para concluir, o pecado que não é morto hoje, governará amanhã. Você pode repetir? O pecado que não é morto hoje, governará amanhã. Não há vida cristã vitoriosa sem guerra contra o pecado. Ou fazemos morrer o pecado todos os dias, ou ele nos enfraquece espiritualmente. Em Cristo, temos poder para viver uma vida santa, não por mérito próprio, mas pela graça que nos transforma todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.